Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, por favor. O tema da reunião de hoje é a Santa Ceia do Despertar. E eu queria meditar com você sobre isso. Paulo fala aqui em Romanos 13, versículo 11, o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha para mim, por favor, entenda isso. O tempo está passando, nossa vida está indo embora, não está tudo parado. Cada dia se aproxima mais a volta do Senhor Jesus, como também cada dia se aproxima mais a nossa partida. Não tem nada parado, o tempo está passando. E ele diz assim: já é hora de despertarmos do sono. Esse despertar é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Quando a Bíblia fala em Efésios, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. É tu que tem que despertar. Esse despertar é uma responsabilidade que nós temos. Por quê, bispo? Porque o sono na vida espiritual é tragédia certa. Claro, Deus nos ajuda. Como assim Deus nos ajuda? Lembra quando todas as 10 virgens dormiram? Na parábola das 10 virgens, quantas dormiram? Todas. Aí a Bíblia fala: eis um grito, eis o noivo. E Deus grita para nos ajudar. Como é que Deus grita para nos ajudar? Às vezes Deus grita permitindo um problema. Você sabe onde é que as pessoas mais dormem? É na reta, dirigindo. Porque na reta a pessoa acomoda mais. Quando a estrada é cheia de curvas, a pessoa fica mais atenta. Mas quando tem aquelas retas imensas, geralmente as pessoas cochilam. Tem carros que já tem até um sistema para quando ele vai saindo da pista, os carros novos, o volante treme, porque se a pessoa estiver cochilando, ela acorda. Isso eu estou falando do trânsito, mas isso se aplica para a vida espiritual. A Bíblia fala muito de sono da morte, a Bíblia fala muito de vigiar, de despertar, e Deus dá esses gritos para nos ajudar. Então Ele permite os problemas, porque nos problemas a gente ora mais, nos problemas a gente se apega mais com Deus, nos problemas nós nos fortalecemos mais. Quantas pessoas, depois de uma vitória, elas baixaram a guarda, cochilaram, e o diabo passou a rasteira nelas. Entenda, por favor, tem muita gente dentro da igreja correndo risco. Risco de quê, bispo? De perder a salvação. Paulo não falou com os incrédulos. Quando Paulo diz: desperta, já é chegada a hora de despertar, de acordar do sono, porque agora a salvação está mais perto do que no início que iniciamos na fé. Ele estava falando para os cristãos, para o povo da igreja. Escute, por favor, o sono da morte, o sono espiritual, ele é perigosíssimo, porque ele vem de uma forma muito lenta, e quando a pessoa vê, ela já cochilou. Se nós pudéssemos agora, escute isso por favor, se nós pudéssemos agora ir lá no inferno e conversar com as pessoas que estão no inferno, você ia chegar à conclusão que muitas que estão no inferno conheciam a palavra, elas conheciam a palavra de Deus, mas dormiram no ponto, cochilaram espiritualmente.
Elas dormiram quando não podiam dormir. E aconteceu a tragédia de quê? De morrer quando estavam mal espiritualmente. Entenda, por favor. Eu já conversei com muitas pessoas que disseram para mim: bispo, eu nunca pensei que eu ia cair. E quando eu vi, eu estava caído. Há quem dormiu na igreja, espiritualmente falando, e quando acordou, acordou no pecado. Quando acordou, acordou no inferno. E Deus dá esses gritos. Às vezes Deus usa uma pessoa para gritar aos seus ouvidos espirituais: acorda, fulano, abre os olhos, isso não é amizade para você, isso não é lugar para você andar. Alguns aproveitam a oportunidade, outros não aproveitam a oportunidade. A Bíblia fala que Manassés aproveitou a oportunidade, no fundo do poço, mas aproveitou. Mas a Bíblia fala de um rico que quando despertou já foi no inferno, e aí já era tarde demais. Olha a palavra tarde demais voltando. Não se brinca com a vida espiritual. Um cochilo pode ser fatal para a pessoa ir para o inferno eternamente. Eu fico com o maior temor quando eu converso com uma pessoa que caiu. Eu fico com o maior temor quando eu converso com uma pessoa que dormiu espiritualmente. Porque quando você dorme, eu não sei se já aconteceu com você, de você dormir e quando você acordou se coçando porque o mosquito chupou seu sangue. Já aconteceu isso? Muriçoca, né? Você fala, aí fica aquelas bolinhas vermelhinhas, fala assim: caramba, bebeu foi sangue, hein? Você já viu na sua casa, de repente passou a muriçoca, parecia um helicóptero. Quando você vê aquela muriçoca passar, você fala: essa está gordinha, hein? Essa está bem alimentada. Mas quando é que ela se aproveita mais? Dormindo. Quando você está dormindo, você perde coisas que você não vê. Tiram coisas de você que você não vê. É um perigo dormir. Pense você fazendo isso com Deus. Deus falando e você dormindo. Pense Deus te avisando: fulano, essa amizade não é boa. Fulano, você vai para o inferno. Fulano, cuidado. Fulano, desperta enquanto dá tempo. Cuidado que essa mulher é uma cilada. Cuidado com esse homem. Cuidado com essa tentação. Fulano, cuidado. Fulano, você está dando palavrão. Fulano, você está mentindo. Fulano, você está voltando a fazer o que você tinha largado. Fulano, cuidado. Mas espiritualmente a pessoa está o quê? Morta. Dormindo espiritualmente. Morta espiritualmente. E você falar com alguém que está dormindo é perda de tempo. Mas Deus é um Deus que fala, e Ele fala para nos despertar, Ele fala para nos ajudar, porque Ele sabe o perigo desse sono. Quando você está dormindo, você não fica sensível à voz do Espírito Santo. Eu me refiro dormindo espiritualmente agora. Quando você está dormindo espiritualmente, você não fica atento. Lembra? Depois você lê na sua casa, Mateus capítulo 26, tem uma boa parte do capítulo que o Senhor Jesus, Ele chama a atenção dos discípulos. E Jesus diz assim: poxa, eu vou orar, mas fiquem aqui vigiando. Ele vai orar e ele volta depois de 1 hora. Ele ficou orando, eu digo 1 hora, porque Jesus diz assim: nem 1 hora podeis vigiar. Jesus volta e repreende eles e volta a orar, e eles dormem de novo, e Jesus repreende de novo, eles dormem de novo, e Jesus disse assim: desperta, porque quem vai me trair, o traidor, se aproxima. O perigo quando você está dormindo é que vai se aproximando pessoas que não devem estar na sua vida, vai se aproximando coisas que você deveria estar afastado disso, mas você está dormindo, você não está enxergando. Entendo a mensagem que o Espírito Santo quer passar para você hoje, porque de repente hoje pode ser a sua última oportunidade.
Se você não acordar hoje, despertar e acordar. Se você não acordar hoje, pode ser tarde demais amanhã, e você pode se arrebentar. Às vezes você vê Deus voltando no mesmo assunto. Por quê? Porque na vida cristã você não vai ficar tendo só coisas novas, não. Deus vai lembrando coisas que nós não podemos esquecer. Os pais sabem bem o que é isso. Eu não tenho filhos, mas eu lembro que teve coisas que meu pai ficou batendo na mesma tecla, minha mãe batendo na mesma tecla, até eu aprender. Eu duvido que você fale uma vez só com seu filho. Duvido. Você fala uma vez, você fala duas, você fala 10, você fala quantas vezes for preciso, porque você quer o bem dele. Meu filho, cuidado com essa amizade, meu filho, cuidado com isso, meu filho com aquilo. E você vê quando mães perdem os filhos no crime, na vida errada, elas chorando, dizendo assim: quantas vezes eu te avisei, meu filho, quantas vezes eu falei e você não me deu ouvidos. Esse é o perigo. Esse é o perigo na vida espiritual, de terminar com uma tragédia, de terminar sua vida espiritual uma desgraça. O problema é como vai terminar sua caminhada. O problema é onde vai terminar sua alma, com Deus ou com o diabo. Isso é que é importante, porque quando você começou na fé, quando você iniciou, sua guarda era alta. Quando você começou na fé, você não estava com a guarda baixa, você estava de guarda alta, você estava vigilante, você era radical. Você tomava cuidado com a sua vida espiritual, você orava mais, você jejuava mais, você vinha mais na igreja, você estava mais atento a tudo. Mas o tempo vai passando, e nessa caminhada que é longa, muita gente vai baixando a guarda, e nesse sono o diabo já venceu muita gente. Sabe qual é o perigo? É o diabo estar pertinho de você e você não está vendo. Sabe qual é o perigo? É o seu nome estar pertinho de ser apagado do livro da vida e você não está percebendo. Sabe qual é o perigo? É você estar perto de partir desse mundo e você nem sabe. E o diabo está te cozinhando no banho-maria para passar rasteira em você. Esse é o perigo. Esse é o perigo de você ir para o inferno e lá não tem jeito. Não adianta acordar lá, não adianta orar lá, não adianta jejuar lá, não adianta ler a Bíblia lá, lá não vai ter Bíblia para ler. Lá vai ter dor, gritos, gemidos. Está dando para você compreender? Desperte. Se você está dormindo, desperte. Bispo, eu estou sendo tentado ao extremo, eu estou quase caindo. Busque ajuda. Bispo, eu caí. Se levante, desperte, acorde, antes que você perca o principal. Pessoal, não tem sentido nós vivermos aqui e ficarmos na igreja um tempo e depois irmos para o inferno. Não adiantou? Não adiantou nada. A pergunta é: você está acordado ou dormindo espiritualmente falando? Honestamente. Talvez você está aqui pela primeira vez. Aquele ladrão da direita, ele despertou no finalzinho da vida. Era a última chance dele, mas aproveitou. Por que você não se entrega hoje? Por que você não desperta para o plano de Deus? A Bíblia fala que Sansão dormiu no colo de Dalila, mas ele já tinha dormido espiritualmente e comprometeu todo o plano de Deus na vida dele. Comprometeu tudo por falta de vigilância. Persevere vigiando. Persevere vigiando. Não durma na sua vida espiritual. Não vale a pena, você vai pagar caro. Vigie, senão você vai pagar caro e vai pagar eternamente. Eu falei que quando você dorme, a muriçoca gosta de chegar até você. Quando você dorme espiritualmente, o diabo gosta de chegar até você para sugar sua força. Tudo que ele quer é que você perca tudo que Deus já te deu. Você sabe o que é você perder tudo que Deus já te deu? Tudo que você construiu com Deus, tudo que você lutou até hoje, você jogar tudo por água abaixo.
Eu pergunto para você, vale a pena? Será que vale a pena? Você está adormecendo. De repente você não é mais o que você era no início. No início o diabo perdia com você. No início o seu cuidado com a vida espiritual era muito grande. Hoje está assim, ó. Você está brincando. Você está dando brecha, você está dando lugar. Você está fazendo coisa que você sabe que é errado. Você acha que isso vai parar onde? Você acha que o diabo está te dando corda para quê? Não é para te pegar, não? Com essa corda que o diabo está te dando, ele vai laçar sua alma, se você não despertar. Quando você começou na fé, quando você iniciou na fé, era assim? Você estava como você está agora? Não sei. De repente você está igual quando você era incrédulo, convivendo com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes. Se você pegar essas passagens, a própria passagem de Romanos, no versículo seguinte que a gente leu, diz assim, ó: a noite é avançada e o dia se aproxima, rejeitemos pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós não somos da noite. À noite nós saímos ou para trabalhar ou para vir para a igreja. Nós não somos da noite. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Nós somos do dia. Amém? Nós somos do dia. Não pense que você vai conseguir ser cristão sendo cristão da noite. Sendo cristão da noite. Não. Deixamos as obras da noite. Tem coisas que você precisa deixar hoje, mas tem coisas que você não precisa deixar não. Você precisa voltar a praticar, porque você deixou o que não era para deixar. Jesus diz: desperta, porque o traidor se aproxima, o diabo se aproxima. E deve ter alguém aqui que o diabo está bem pertinho de você, querendo dar um bote em você. Abra seus olhos, tenha cuidado, para que você não perca a sua salvação.